Salve, galera! Tudo bem? Eu sou o professor Davi Machado e vou te ajudar em mais essa questão, que está lá no bloco azul da prova do Enem 2019, tá? Vamos trabalhar a questão 140, tá? Vamos ler e ver qual é o assunto que vamos ter que abordar na aula de hoje, tá? Olha só, a gripe é uma infecção respiratória aguda de curta duração, causada pelo vírus influenza. Ao entrar no nosso organismo pelo nariz, esse vírus multiplica-se, disseminando-se para a garganta e demais partes das vias respiratórias, incluindo os pulmões. O vírus influenza é uma partícula esférica que tem um diâmetro, olha só, um diâmetro interno de 0,00011 milímetros. Partícula esférica que tem um diâmetro de 0,00011 milímetros. Não sei o que a questão está me pedindo ainda, tá? Então, circulei. Partícula esférica, diâmetro interno, 0,00011 milímetros, tá? Destacado no texto. Vamos para frente. Em notação científica, comecei a anotar o que queremos. Em notação científica, o diâmetro interno do vírus influenza em milímetros pessoal, olha só, é o tipo da questão que pode ter uma pegadinha, tá? Lá no texto está 0,00011 milímetros e ele está pedindo na questão em milímetros, tá? Então, observa que está a mesma unidade de medida. Só que observa que existem questões em que ele poderia ter colocado lá em cima em milímetro e pedido a alternativa em metro. Então, preciso ficar totalmente ligado nisso, tá? Pode aparecer uma pegadinha numa questão dessa. Tranquilo? Mas sabemos que é uma questão de notação científica e eu pergunto, qual é o assunto que estamos trabalhando? Notação científica, ou seja, potenciação nos reais. Tranquilo, galera? Vamos lá, olha só. Vamos explicar um pouquinho, né? Dar uma explicaçãozinha, um gostinho de notação científica para que nós possamos resolvê-la sem maiores problemas. Olha só. O uso da notação está baseado nas potências de base 10. Ó. Potências de base 10. Tá? Um número escrito em notação científica segue o seguinte modelo, ó. M vezes 10 elevado a N. M vezes 10 elevado a N. Davi, quem é esse M? Quem é o M para gente? O M, gente, é denominado de mantissa. E o seu módulo deve ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. Ou seja, tem que estar entre 1 e 10, incluindo 1. Né? Então, pode ir de 1 até um número menor que 10. Tranquilo? E o expoente N, o expoente N deve ser um número inteiro conveniente. Tá? Pessoal, por exemplo, olha só, vamos citar um exemplo? Notação científica serve para números muito grandes ou muito pequenos. Tá? Por exemplo, se eu tiver assim, olha só. 240, 000, 000, 000, 000, 000. Que número é esse? É o número 1000, milhão, bilhão, trilhão. Ou seja, é o número 240 trilhões. Tá? Então, ó, 1000, milhão, bilhão, trilhão. 240 trilhões. Como é que eu coloco esse número em notação científica? Pessoal, observa aqui. O que o texto fala pra gente? Que a mantissa tem que estar entre 1 e 10. Galera, preste atenção. A minha vírgula está aqui, ó. Eu vou andar com essa vírgula para a esquerda. Toda vez que eu vou andando a vírgula para a esquerda, o valor do N, que é o expoente do 10, vai aumentando.
tá? Vamos ver quantas vezes eu estou passando, tá? Da direita para a esquerda. Olha só. 3 casas decimais, 6 casas decimais, 9 casas decimais, 12 casas decimais, tá? Então, olha só, 13, 14. Passei 14 casas, tá? Ou seja, a minha vírgula precisa ficar aqui. Por quê? Porque quando a minha vírgula fica aqui, a minha mantiça é 2,4. E quando a mantiça é 2,4, encaixa no texto, que diz que tem que estar entre 1 e 10. Tranquilo? Aí você faz 2,4 vezes 10. Agora, qual é o meu expoente? Qual é o valor do meu expoente? Pessoal, o valor do meu expoente vai ser quantas casas eu passei para a esquerda. Tá? Então, eu passei 3, 6, 9, 12, 13, 14. Então, vai ser 10 elevado a 14. Então, o número 240 trilhões equivale a 2,4 vezes 10 elevado a 14. Tá? Pessoal, aqui é a utilização da notação científica para números muito grandes. E se o número for muito pequeno? Por exemplo, 0,000000035, por exemplo. Tá? É um número muito pequeno. Tranquilo, gente? Observa que agora a minha vírgula tem que vir para cá, ó. Ela tem que ficar entre o 3 e o 5, tá? Para bater a minha mantiça. Então, eu já sei que essa notação científica vai ser 3,5 vezes 10. Agora, pessoal, a minha vírgula está saindo da esquerda e indo para a direita. Toda vez que a vírgula sai da esquerda para a direita, o expoente do 10 diminui. Tá? Ele diminui. Então, eu vou diminuir, a partir do 0, eu vou diminuir quantos números? Olha só, eu tenho aqui, passei 3, 6, 9. Tá? Então, nós passamos 9 casas decimais. Quando passamos 9 casas para a direita, o meu expoente vai reduzir até o menos 9. A partir do 0 até o menos 9. Então, vai ficar 10 elevado a menos 9. 3,5 vezes 10 elevado a menos 9. Tá bom? Então, gente, eu posso trabalhar com notação científica com números muito grandes ou posso trabalhar com números muito pequenos. Tranquilo? Vamos voltar para a nossa questão? Ele fala assim, ó, o influenza é uma partícula esférica que tem um diâmetro interno de 0,00011 milímetros. Tá? Como é que fica, então, 0,00011 milímetros? Como é que ela fica, tá, em notação científica? Pelo que nós aprendemos ainda há pouco, a minha vírgula tem que ficar entre o 1 e o 1. Tem que ficar entre os dois números 1. E aí, como é que eu vou fazer? Primeiro, 1,1 vezes 10. Observa que ela andou para a direita. Quando anda para a direita, a partir do 0 ela diminui. Ou seja, o meu expoente vai ficar negativo. Como é que meu expoente fica negativo, Davi? Quando eu passo, ó, 1, 2, 3, 4 casas decimais. Passei 4 casas, ou seja, andei para a direita. Então, meu expoente é menos 4. Tá? Então, você vai ter aí 1,1 vezes 10 elevado a menos 4. Quando analisamos alternativas, marque a letra D de dado. Beleza, galera? Espero ter ajudado você em mais essa questão, tá bom? Um beijo para você e até a próxima aula, se Deus quiser. Um abraço, gente!